Olá, estamos entrando na terceira parte da aula 49 de MA 091 Matemática Básica, que trata da lei dos senos. Nessa parte da aula, veremos como encontrar lados e ângulos de um triângulo fornecido na forma LAA ou LLA. Comecemos com esse exemplo que claramente tem a forma LAA. Damos este nome à forma porque conhecemos dois ângulos do triângulo e um lado que não está compreendido entre esses ângulos. O caso em que o lado está compreendido entre os ângulos é o caso ala, que foi visto na parte anterior da aula. Observe, então, que neste caso conhecemos um lado que mede 25 unidades, assim como dois ângulos que medem 80 e 60 graus. O nosso objetivo é determinar as medidas dos outros dois lados do triângulo, que aqui são denominados A e B. Lembre-se de que a lei dos senos envolve as medidas de dois lados, assim como dos dois ângulos opostos a esses lados. Dessas quatro medidas, precisamos conhecer três para determinar a última. Neste problema, conhecemos o lado de medida 25, assim como o ângulo a ele oposto, que mede 60 graus. E conhecemos também o ângulo de 80 graus, que é oposto ao lado de medida A. Vamos combinar, então, essas quatro informações na lei dos senos para determinar o valor de A. Aplicando, então, a lei, dizemos que 25 dividido pelo seno do ângulo oposto a esse lado, ou seja, pelo seno de 60 graus, é igual a A dividido pelo seno do ângulo oposto a A, que mede 80 graus. Observando, então, que a única incógnita nessa equação é A, e isolando essa incógnita do lado esquerdo da equação, obtemos A igual a 25 vezes seno de 80 dividido pelo seno de 60. Finalmente, usando uma calculadora, fazemos essa conta e obtemos a medida de A, que corresponde a 28,43 unidades. Perfeito. Obtido o valor de A, vamos agora tentar determinar B. Observe nesse caso que B é oposto ao ângulo θ, que não é conhecido. Entretanto, lembrando que a soma dos ângulos internos de um triângulo deve dar 180, concluímos naturalmente que θ será 180 menos 80 graus menos 60 graus, ou seja, θ é igual a 40 graus. Agora que dispomos de θ, podemos então aplicar a lei dos senos e escrever 25 dividido pelo seno do ângulo oposto a esse lado, que mede 60 graus, é igual a B dividido pelo seno do ângulo oposto a B, que é θ e mede 40 graus. Mais uma vez, isolando B nessa equação e usando uma calculadora, concluímos que este lado mede 18,56 unidades. Observe, então, como é fácil resolver um problema na forma LAA usando a lei dos senos. Passemos agora a um problema mais complicado que tem a forma LLA. No problema LLA, conhecemos dois lados do triângulo, assim como um ângulo que não está compreendido entre esses dois lados. No nosso problema, esses dois lados medem 20 e 25 unidades e o ângulo tem medida de 45 graus. O nosso objetivo aqui é determinar o ângulo C-chapéu que eu acabo de indicar na figura. Tentemos fazer isso usando a lei dos senos. Devemos lembrar, então, que, para usar a lei, precisamos de dois lados do triângulo, assim como dos dois ângulos opostos a esses lados. Neste caso aqui, os dois lados medem 20 e 25 e os ângulos opostos medem, respectivamente, 45 graus e C-chapéu. Usando, então, a lei dos senos, escrevemos 25 dividido pelo seno de C-chapéu é igual a 20 dividido pelo seno de 45, que é o ângulo oposto a esse lado. Isolando, então, o seno de C nessa equação, obtemos seno de C igual a 25 vezes o seno de 45 sobre 20 e, empregando uma calculadora, descobrimos que este valor é aproximadamente igual a 0,88388. Desta forma, C-chapéu deverá ser um ângulo cujo seno é 0,88388.
Acontece que, infelizmente, esse ângulo C chapéu deve ser maior do que zero e menor do que 180 graus. Entretanto, existem neste intervalo dois valores de C, tais que o seno é igual ao valor aqui especificado. Um desses valores de C é obtido usando a função inversa arcosseno. Dessa forma, o ângulo C1 chapéu é o arcosseno de 0,88388, o que dá aproximadamente 62,1 graus. Mas sabemos que o arcosseno fornece sempre um valor entre menos 90 e mais 90 graus e que existe um outro ângulo maior do que 90 e menor do que 180 que tem o mesmo valor do seno. Este outro ângulo é C2 chapéu, que mede 180 menos C1 chapéu, ou 180 menos 62,11 graus, o que dá 117,9 graus. Assim, embora a figura que tenhamos feito aqui sugira que o ângulo C é agudo, temos, na verdade, duas soluções para esse problema, uma envolvendo o ângulo C1, que mede 62,1 graus, e outra envolvendo o ângulo C2, que mede 117,9 graus. Note que os triângulos ABC1 e ABC2 satisfazem o enunciado, ou seja, possuem dois lados que medem 20 e 25, assim como o ângulo A chapéu, que é comum aos dois triângulos e mede 45 graus. Note, então, que no caso LLA, há situações em que o problema tem duas soluções. Vejamos agora um caso LLA que possui uma única solução. Nosso objetivo aqui é, mais uma vez, determinar o ângulo C chapéu, conhecidos os dois lados do triângulo que medem 22 e 20 unidades, assim como o ângulo A chapéu, que mede 40 graus. Nesse caso, vamos usar a lei dos senos e escrever 20 dividido pelo seno de C chapéu igual a 22 dividido pelo seno do ângulo oposto a esse lado, que mede 40. Assim, isolando o seno de C chapéu na equação, obtemos seno de C chapéu igual a aproximadamente 0,58435. E uma primeira possibilidade para o ângulo C chapéu seria igual ao arcosseno de 0,58435, que é aproximadamente igual a 35,76 graus. Mas, como vimos na transparência anterior, existe uma segunda opção de C chapéu, que aqui chamamos de C chapéu 2, que seria igual a 180 graus menos o C1, que é 35,76 graus, e isso aqui é igual a 144,24 graus. Entretanto, note que este valor de C2, ao ser somado com o valor conhecido de A chapéu, já fornece 184,24, o que ultrapassa 180, que é o valor da soma dos três ângulos internos do triângulo. Assim como a soma de dois ângulos já é maior do que a soma esperada dos três ângulos, dizemos que a alternativa C chapéu igual a 144,24 graus não é possível e, desta forma, a única solução do problema é 35,76 graus. Para esse problema em que há apenas uma solução, somos também capazes de determinar o lado desconhecido, que é AC. Aplicando novamente, então, a lei dos senos, descobrimos que AC é aproximadamente 33,17 graus. Você que está assistindo a essa parte da aula pode tentar usar a lei dos senos por conta própria e ver se chega a esse resultado. Completando essa aula, veremos um caso LLA no qual não há solução, ou seja, no qual não é possível construir o triângulo com as medidas dadas. Neste problema, conhecemos o lado AB, que é oposto ao ângulo C chapéu, e conhecemos o lado BC, que é oposto ao ângulo A chapéu. Note aqui que AB mede 25, que BC mede 15 e que A chapéu mede 50 graus. O nosso objetivo, portanto, é determinar o ângulo C chapéu.
Usando então a lei dos senos, escrevemos AB dividido pelo seno do ângulo C, que é o ângulo oposto a esse lado, é igual a BC dividido pelo seno do ângulo A, que é o ângulo oposto a BC. Substituindo então nessa equação AB por 25, BC por 15 e A chapéu por 50, chegamos à equação que aparece aqui embaixo. Agora, isolando o seno de C chapéu nessa equação, obtemos seno de C chapéu igual a 25 vezes seno de 50 graus dividido por 15. E efetuando essa conta, descobrimos que o seno de C chapéu deveria ser igual a 1,2767. Mas opa! O seno de qualquer ângulo tem que estar entre menos 1 e mais 1. Dessa forma, como não é possível encontrar um ângulo C cujo seno seja maior do que 1, concluímos que o problema não tem solução. A figura aqui à esquerda ilustra o que acontece nesse caso. Desenhamos na horizontal o lado AB, que mede 25 unidades. A partir do ponto A, traçamos uma semirreta que forma um ângulo de 50 graus com a horizontal. Este é o ângulo A chapéu conhecido. E a partir do vértice B, desenhamos um arco de circunferência de comprimento 15, que é o comprimento do segmento BC. Note, entretanto, que a semirreta vermelha não tem ponto de interseção com o arco roxo. E como essas duas curvas não se interceptam nunca, dizemos que não é possível construir um triângulo com as informações dadas nesse problema. Analisamos, assim, os 3 casos de construção de triângulos que podem ser resolvidos com o auxílio da lei dos senos. Na próxima aula, veremos os outros 2 casos para os quais é preciso aplicar a lei dos cossenos. Mas antes disso, teremos 2 partes desta aula 49, nas quais resolveremos alguns exercícios práticos envolvendo a lei dos senos.